Com R$ 2.500 você tem duas grandes opções no Brasil, Poco X6 Pro contra Galaxy S23 FE. Mas qual a melhor opção dos dois para você? Porque eles mudam bastante e o preço é bem parecido. Meus amigos, obrigado pela audiência, chama no like, sem perca de tempo, vamos a esse super duelo. Poco X6 Pro da Xiaomi, a subsidiária da Xiaomi há pouco, contra o Galaxy S23 FE da Samsung. Nós temos aparelhos que no Brasil com R$ 2.500 você tem o Poco X6 Pro de um lado na versão de 512 e o S23 FE na versão de 256, um pouquinho mais caro, porém, entretanto, todavia, as versões iniciais você compra assim com R$ 2.200, seja do Poco 256, seja do S23 FE 128, mas eles mudam bastante e você vai precisar assistir até o final para descobrir qual o melhor para você, porque em construção muda muita coisa, afinal de contas o Poco é todo em plástico, então tanto a parte aqui na traseira é toda em plástico, aqui na lateral imita alumínio, mas é em plástico, ele tem proteção apenas contra respingos de água. Já o Bam da Samsung, né? O Galaxy S23 FE, a gente tem uma construção muito mais premium. A gente tem a traseira em vidro, que é mais frágil, é verdade? Quebra, se você derrubar, tem mais chance de trincar. É verdade, você tem razão nisso aí. Mas em compensação, você tem a lateral em alumínio. Então, quando você pega o S23 FE nas mãos e o Poco X6 Pro, usando os dois aqui, dá para notar que o aparelho da Samsung é muito mais premium e ainda tem um bônus. É resistente a água e poeira com a certificação IP68. Então aqui não tem para ninguém. Samsung leva uma boa vantagem em construção. Mas olhando de frente aqui com esses dois aparelhos e falando em relação à tela, nós temos dispositivos que mudam bastante. Por que, Thalisson? Porque aqui a gente tem 6.6 polegadas, aqui a gente tem 6.4 polegadas. Então muda o tamanho e também muda a resolução. O Poco tem a resolução um pouquinho maior do que o Samsung, mas nada que vai fazer você escolher o Poco por conta disso. A tela aqui Dynamic AMOLED da Samsung contra a AMOLED da Poco. Mas, entretanto, todavia, quando você fala em qualidade, você diz para mim, Thalisson, aí olhando os dois lado a lado aqui, na usabilidade, eu acho a tela do Samsung mais bonita, eu acho que as cores são mais vibrantes, eu acho o S23 FE mais legal em relação à qualidade de imagem quando a gente está utilizando aqui o display dos dois. Lembrando que tem compatibilidade com a HDR10 quando você for usar na Netflix, quando você for assistir vídeos no YouTube, entre outras coisas, e isso é bem legal nos dois aparelhos, mas tem um ponto aqui que o Poco sai na frente. As bordas são bem menores, as bordas do Samsung, elas são bem maiores nesse aspecto, então visualmente as bordas menores acabam agradando mais. Se em tela a gente vê diferenças, em bateria vocês não vão acreditar. 5.000 mAh aqui no Poco, 4.500 mAh no Samsung. Na prática, não é uma diferença pequena, galera. Você tem uma boa vantagem, eu utilizei esses dois no meu dia a dia e o Samsung me deixou na mão, enquanto que o Xiaomi não. Ou seja, quando deu 7 horas da noite, 6, 7 horas da noite, o Samsung já precisava de uma carga, o Xiaomi chegou até o final do dia. O Poco X6 Pro chegou até lá, a hora de eu ir deitar com carga facilmente. Então, um dia longe da tomada, o Poco é suficiente para a maioria dos usuários, o Samsung não. Você vai ter que dar uma carga ao longo do dia, porque em autonomia de bateria ele decepciona. E mais um ponto, em carregamento rápido, meus amigos, a diferença é muito grande. 25 watts para o Samsung, 65 watts para o Poco, e não é pouca diferença, porque você vai carregar aqui 40 minutos. 40 minutinhos já tem 100% de volta. O Samsung, você vai precisar de 1 hora e 10, 1 hora e 20 minutinhos para 100% de volta. E aí, não tem para ninguém. Em autonomia de bateria, carregamento rápido, o Poco leva vantagem e muito considerável. Ei, calma aí, deixa o dedão no like aí se você ainda não deixou. E se você quer economizar, na descrição tem um convite para você fazer parte do meu grupo VIP exclusivo para receber as melhores promoções do mundo da tecnologia. É de graça, não paga nada e sempre que tem promoções de verdade, eu mesmo vou enviar para você, tá? Pega lá
e vem fazer parte. Agora falando em sistema, porque aqui muda muito, HyperOS no Poco, baseado com Android 14, que é a antiga MIUI, né? A Xiaomi só praticamente é a Poco Xiaomi, essa misturada aí só renomearam, mas basicamente é a MIUI, só muda os formatos é Poco Launcher, que a gente conhece há um tempão, e renomearam para HyperOS. Aqui o que a gente já conhece, né? O One UI 6.0, ele vai receber atualizações por 4 anos em relação do Android. Sim, o Galaxy S23 FE tem essa garantia e 5 anos de segurança. A Poco não divulga aí o tempo que ela garante de atualizações e nesse aspecto aqui tá bem atrás. Outro ponto em que, na prática, o Samsung leva melhor é o modo DeX. Você com esse aparelho, você pluga aqui na USB-C para HDMI e usa ele como um computador. Isso mesmo, pluga no seu monitor, usa como computador. Ah, não quer plugar nada? Faz sem fio, né? Porque ele tem o modo DeX sem fio na Smart TV. Isso é muito bacana, eu acho um diferencial, porque você tem um celular e um computador ao mesmo tempo. E o Poco você não tem. Você tem o espelhamento também fácil na Smart TV, mas não tem esse modo DeX para transformar ele em um desktop. Então em sistema eu fico sim com o aparelho da Samsung devido ao One UI. Eu acho ela mais bonita, eu acho ela mais bacana do que a HyperOS ou a antiga MIUI que está aqui no Poco. Você concorda comigo? Diz aí para mim nos comentários qual dos dois você prefere na interface. Você prefere a interface do Poco ou você prefere a interface da Samsung? Desempenho, meus amigos, a gente tem o Exynos 2200 no S23 FE da Samsung e aqui a gente tem o Dimensity 83 Ultra no Poco. Então nós temos aqui aparelhos com processadores extremamente rápidos para você usar no dia a dia. Sim, tanto o Poco como o Samsung você consegue excepcional desempenho no dia a dia, seja utilizando um ou seja utilizando o outro, tá? Então, nesse aspecto, você não tem essa grande diferença em poder de processamento entre um e outro, mas temos 12 GB aqui de memória RAM contra 8 GB aqui no Galaxy S23 FE. Mas se você gosta de jogos, o Dimensity aqui ele leva a melhor. Tanto que o teste sintético mostra uma pontuação superior na GPU, que é o que importa aí na hora da jogatina. É a GPU, que é a placa de vídeo dos celulares, e você tem aqui uma GPU mais poderosa para rodar seus jogos e mais estabilidade, porque o Poco esquenta menos do que o famigerado e quentíssimo Exynos 2200. Mais um ponto em que eles mudam bastante. Câmeras, né? Aqui 64 megapixels, sensor principal com estabilização ótica. Aqui nós temos 50 megapixels, também estabilização ótica frontal. Selfie aqui de 16, selfie aqui de 10 megapixels. Nós temos ultra wide aqui de 12 no S23, aqui de 8 no Poco. Mas você tem zoom real de 3 vezes e zoom híbrido de 30 vezes apenas no Samsung, tá? Não tem zoom real no Poco, ele não tem esta lente, mas ele tem a lente macro, mas é muito basicona, não vou nem entrar tanto em detalhes na parte macro, mas eu vou entrar em detalhes agora com essas câmeras principais. Eu sei que você já quer ir lado a lado, ver as fotos e vídeos com esses dois aparelhos que eu fiz, eu sei disso, mas calma, vai valer a pena você esperar, tá? Fica aí mais um tempinho, porque em recursos, meus amigos, não tem muito o que falar. O Galaxy S23 FE dá uma surra no Poco. Vamos primeiro em partes. Modo de gravação com câmera dupla. Aqui você faz o visão do diretor, câmera frontal e câmera traseira, você escolhe e faz essa gravação. 8K, S23 FE tem vídeos em 8K, o Poco não tem. 4K 60 quadros por segundo com câmera frontal, com câmera traseira, o S23 FE tem, o Poco não tem. Ultra Wide que filma em 4K? Sim, temos no S23 FE e não temos no Poco, tá limitado a 1080p. Temos a câmera de zoom de 3 vezes, que também vai filmar em 4K. Temos aqui também o vídeo no modo retrato, seja com câmera frontal, câmera traseira. Sabendo destas diferenças, agora na tela eu vou mostrar para vocês os exemplos que eu fiz com esses dois aparelhos. E ó, tem muita diferença entre eles, ó. Fica aí vendo que já já eu volto.
Se você reparou bem, o Galaxy S23 FE, ele acaba levando uma boa vantagem quando a gente fala em fotos e vídeos. Então quem prioriza câmeras, esse aparelho da Samsung atende muito melhor do que o smartphone Poco X6 Pro. Entretanto, todavia, vale ressaltar aqui, o HDR na câmera traseira funcionou muito melhor no Samsung. Já na câmera frontal, o Poco acabou trabalhando bem e o Samsung acabou estourando o fundo. Se você voltar lá e observar, em várias fotos, o fundo com a câmera traseira está estourada no Poco e aqui não, no S23 FE. Já com câmera frontal, acontece o inverso. Mas de uma forma geral, não tem muito o que comparar. O Galaxy S23 FE é um aparelho superior quando a gente fala em câmeras e também em recursos. Sim, com R$ 2.200 a R$ 2.800 esses dois aparelhos aparecem como boas opções no mercado brasileiro. Mas qual dos dois se encaixa melhor para o que você precisa? É o Poco X6 Pro, com uma bateria muito superior em autonomia, com carregamento muito mais rápido? É ele com o UFS 4.0, armazenamento aí mais rápido do que o Galaxy S23 FE, versão de 512 GB de armazenamento? Então, ou você fala para mim, não, o que se encaixa melhor é o S23 FE, mesmo a bateria dele deixando a desejar, mas eu gosto mesmo de câmeras, eu gosto mesmo de extrair os melhores resultados para minhas fotos, para os meus vídeos e ter uma construção mais premium com proteção contra água e poeira e ainda um celular que pode ser o seu computador também. E aí, comenta aí para mim qual dos dois você vai escolher, qual dos dois você escolhe, se é o Poco X6 Pro ou se é o Galaxy S23 FE. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.